Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz acontecer. Muito obrigado aos nossos colaboradores que eu vou apresentar, @Create com 2 Cs, um escritório de relações públicas que faz projetos para planejamento de captação de clientes para o seu negócio. @Camelau, W no final e underline, um escritório de advocacia que atua no modelo preventivo. Eles previnem qualquer questão que possa acontecer com a tua empresa. @HypeCB, uma casa noturna e também uma loja de conveniência, fica na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Quarta-feira em diante, às 17 horas, a conveniência está aberta e a casa noturna funciona na sexta e no sábado. E @Estúdios Combo, o teu podcast aqui no estúdio, o teu podcast aí na tua loja, no teu escritório, na tua empresa. Fotos aqui no estúdio também, fotos aí no teu local de trabalho, vídeos, qualquer questão audiovisual, de imagens, eles podem te ajudar. Chama eles no Instagram, que eles vão te atender com o maior prazer e gosto do mundo. Estamos aqui hoje com um convidado que eu sempre vou começar falando isso, tá? Um convidado muito especial, porque se algum dia eu não falar que não é especial, a pessoa vai me cobrar. Pô, mas todo mundo é especial e eu não, César. Cara, quero te dar as boas-vindas ao Matheus. O Matheus é digamos, um amigo recente aí, de uns 3 anos pra cá, que a gente se conheceu. E quero te dar as boas-vindas, agradecer o teu tempo aqui conosco. E, por favor, apresente-se, diga pra galera o que você faz. Bom, César, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. E meu nome é Matheus, eu tenho 32 anos e atuo no ramo da moda. Eu tenho uma marca que se chama Voi, uma marca familiar que foi criada pela minha mãe e que a gente basicamente produz, a gente desenha e produz bolsas e sapatos em couros legítimos e exóticos. Que maravilha. Cara, eu quero... Sempre começo explicando, assim, mas eu vou explicar um pouco mais. Por que eu resolvi te trazer aqui, e essa é uma dificuldade de uma produção de podcast, porque a gente sempre quer trazer assuntos relevantes, né? A gente sempre quer trazer pessoas que desenvolvem papel e funções diferentes das que já vieram aqui, e o Matheus é um cara que assumiu uma empresa familiar, né? Tu vai falar isso um pouquinho para nós. Profissionalizou, né? Teve toda uma estrutura ali de estudos até se tornar um profissional da área para assumir, dar tempo de assumir a empresa da família. E vocês trabalham com um produto que é bem exótico, né? Que é couro legítimo. Uhum. Então, cara, tem uma série de questões aí pra gente falar durante o bate-papo, mas o Mentes em Ação, ele serve muito para a gente inspirar pessoas, né? Com certeza, Matheus, tem gente que tá nos escutando, tem gente que tá nos assistindo e provavelmente tenham famílias com empresas também e talvez algumas pessoas estejam assim, ó, o que eu vou fazer quando crescer? Né? Eu vou pro lado da empresa da minha família, eu vou fazer outra coisa. Então, esse é o ponto-chave, assim, essa é uma dúvida-chave que muitas pessoas têm na sua cabeça, né? O que eu vou ser quando crescer? E tu é um cara que passou, provavelmente, por essa situação, teve uma definição e hoje é um profissional de absoluto sucesso, né? Lojas, eventos, enfim. Então, conta um pouco para nós, assim, como é que foi o teu desenvolvimento profissional? Se tu tem alguma formação, como é que aconteceu isso? Bom, eu acabei me formando em administração, tá? Eu sempre pensei em empreender, mas vamos dizer que na adolescência meu sonho era ser jogador de futebol, como qualquer guri brasileiro. Mas conforme foi indo, eu fui vendo que era muito mais interessante focar nos estudos do que... Não tinha tanto talento assim. Chegou um momento que eu falei assim, tá, não vai dar, vou precisar estudar. Exatamente. Cara, porque essa frase, ela é clássica, né? Exato. Imagino que alguém já falou isso aqui, né? Com certeza, né, cara? Várias vezes. Teve vários casos, assim, de pessoas que apareceram dizendo assim, cara, tava jogando bola com a minha família e o meu tio falou assim, ó, tá, tu precisa estudar. Não tem como. E também tenho que falar, eu poderia ter sido, mas o meu joelho... Essa é a minha, essa daí essa é tua já, não pode... Cirurgia nos 2 joelhos, tá? O joelho me atrapalhou demais, cara. Pra mim também, tá?
Mas, enfim, aí uma das coisas que eu fiz também que me ajudou bastante, assim, que eu era sempre esforçado e estudioso, assim, mas eu era bem porra louca. Uma coisa que me ajudou bastante, assim, que foi uma iniciativa minha até, meus pais me incentivaram muito, foi servir. Fiz CPUR. Foi uma... Cara, talvez tenha gente lá em Cuiabá nos assistindo. Talvez tenha gente em São Paulo, no Rio, nos assistindo. Explica pra eles o que é porra louca, que é um termo muito daqui, né? Muito do Rio Grande do Sul. Cara, eu não era muito disciplinado, vamos dizer assim. Boa. Não era pontual, não era organizado, mas essa questão me ajudou bastante, assim, de servir o exército para ter essa disciplina e conseguir organizar melhor o meu foco, até inclusive respeito, assim, com as pessoas de hierarquia. Exatamente. Então, depois dessa aventura que eu tive, assim, e ter a desilusão de não ser jogador de futebol, meu novo sonho na época foi, eu queria ter carreira internacional em banco. Então, no meio da faculdade de administração, eu comecei a ter relação com alguns colegas que já trabalhavam em banco, começaram a me contar e olha, é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Achava interessante. Exatamente. E aí, botei como objetivo principal ir para um banco internacional, que eu imaginei que fosse o atalho para criar uma carreira internacional em banco. Tentei por muito tempo entrar na HSBC, mas como eu não tinha experiência, sempre tomavam um não na cara. Aí eu comecei a ver que posso chegar na HSBC, mas primeiro eu tenho que ter uma experiência em banco para eles me contratarem. Então, eu entrei na Caixa como estagiário e com 4 meses de estágio fui para mais uma entrevista no HSBC e passei direto, assim. Então, fiquei lá por 2 anos, adorei, assim, queria continuar, mas eu passei por uma época que o Bradesco comprou a HSBC e o meu setor foi totalmente extinto, assim. O Bradesco abraçou todo o setor, meu chefe foi demitido, eu fui demitido, e o HSBC era um banco que pagava muito bem, assim, em relação ao resto do mercado. Então, eu fiquei sem saber se eu baixava o meu nível salarial ou se eu mudava de ramo. Porque seguir no ramo e ganhando o que eu ganhava com 23 anos era meio impossível, assim. Então, acabei mudando de ramo para continuar mantendo um salário que eu já ganhava. As dificuldades que o mercado apresenta, né? Claro. E isso é muito importante, assim, porque provavelmente também, eu digo às pessoas que estão nos escutando, passam por questões e tomadas de decisões no mesmo sentido, assim. E às vezes acontece alguma coisa que uma empresa gigantesca vem, compra a nossa empresa e a gente fica assim, mas... E eu? O que eu vou fazer? E a gente passa por aquela assim, o que eu vou fazer a partir de agora, né? E acaba sendo uma coisa que não tá no teu alcance, assim. Não tá no teu alcance. Pode estar totalmente na corda bamba, quase sendo demitido, ou tu pode estar quase sendo promovido. Exatamente. E chega uma empresa, compra, ela não sabe qual é o teu histórico na empresa, nem o do teu chefe, nem do teu estagiário. É algo que não depende de ti. Não depende, né? Exatamente. E o não depender de nós entra, eu acho, numa parte bem psicológica, assim. O nosso psicológico ele tem que ser muito forte, né? E quando a coisa não depende de nós, cara, vamos fazer o que a gente tem competência para resolver, né? Enquanto talvez tu estava ali na corda bamba antes da demissão, de não saber o que ia acontecer, provavelmente tu já estava pensando no teu futuro, né? Em outras alternativas. E aí, como é que desenrolou? E aí, cara, eu entrei para a área comercial de uma empresa de compliance, que não tinha nada a ver com o ramo que eu trabalhava, mas ao mesmo tempo... Manteve o salário. Mantinha um salário por causa da comissão. Eu também achava que era uma coisa importante para mim desenvolver essa parte comercial. Então, eu basicamente ligava para contatos frios, empresas com mais de 1.000 colaboradores, para vender ferramentas de compliance. Então, tu imagina quantas pessoas eu tinha que passar dentro de uma empresa desse tamanho, desse porte, para chegar num decisor para eu explicar. A Camelau, e até para quem não conhece, a Camelau é uma empresa especializada também em compliance.
que é um produto que eu entendo que é fantástico, né? Organiza questões internas e externas e é necessário, assim, para a maioria das empresas. É uma tendência cada vez maior, assim, É uma de tendência cada vez maior. deixar a empresa com mais redonda e com menos chance de ter qualquer tipo de corrupção ou fraude, assim, né? E até a questão, só para fechar esse parênteses, o compliance às vezes o colaborador da tua empresa foi embora com a camiseta da empresa e sofreu um acidente e tá lá, foto na mídia com a marca da tua empresa ali. O compliance ele também organiza questões bem mais simples, Claro. assim, mas também essas outras. Né? Não, e uma das coisas que eu fazia lá era vender canal de denúncia, que a gente terceirizava canais de denúncia para empresas. Então, o que acontece? Tu implementa um canal de denúncia dentro dessa empresa que está te contratando para deixar à disposição para, por exemplo, a gente aqui é uma empresa, eu sei que o César está fazendo uma treta com um fornecedor. Eu não quero que o chefe saiba que fui eu que denunciei o César. Sim. Então, tem um canal de denúncia anônimo ali que tu pode ligar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Tem uma psicóloga formada para te extrair o máximo de informações relevantes e acaba que deixa o ambiente, tipo, tu não fica com medo de falar uma coisa que tá acontecendo errada dentro da empresa, entende? Porque é muito importante que as pessoas saibam também que quando tu sabe de alguma irregularidade de dentro da empresa e tu não faz a denúncia, tu também é responsável, né? Claro. Tu Só que às vezes as pessoas acham, eu vou ficar quieto, vão descobrir que fui eu, o medo de fazer a denúncia e ser descoberto. Mas, porque às vezes é o chefe que tá fazendo alguma coisa errada. Se eu falar, eu vou perder meu emprego. Cara, é bem isso. Fica a dica, tá? A gente até fugiu um pouquinho do assunto, assim, mas fica a dica. Se acontecer alguma coisa, a tua credibilidade, a tua ética como pessoa, profissional e ser humano é a coisa mais importante que tu tem. Sendo o teu negócio ou sendo tu trabalhando no negócio do outro. Sempre faça a denúncia da maneira correta, use os meios corretos, mas sempre faça a denúncia. Porque senão tu também tá sendo corresponsável, conivente com aquela situação que tá acontecendo, né? Exatamente. Mas daí tu vivia um momento na tua vida que tu provavelmente não tava satisfeito. Não tava satisfeito. Profissionalmente. Tava financeiramente, eu tava igual como eu tava antes. Mas não era o teu sonho. Não era o meu sonho e não era a função que eu gostava de fazer no dia a dia. Imagina que eu chegava às 8 da manhã, tem dias que eu acordo super disposto e falante, que eu não teria nenhum problema em ficar ligando. Tem dias que eu quero ficar mais na minha, atrás da tela do computador, trabalhando com outras coisas. E não, minha função era basicamente ficar ligando, marcando reuniões, apresentando a empresa e assim que eu me remunerava. Não adiantava eu ficar tentando achar alguma outra função para mim ali, que não ia adiantar. Só com o salário base não era interessante eu estar ali, entendeu? E a tua mãe tinha uma empresa já de moda. A minha mãe, ela tinha uma loja multimarcas durante 12 anos com a minha tia, irmã dela. Elas iam para São Paulo, compravam confecções de marcas classe A, assim, e traziam para vender em Porto Alegre. Elas tiveram primeiramente uma loja ali na Luciana de Abreu. Loja física. Uma loja física, que por ironia do destino é onde a gente tem uma das nossas lojas, não no mesmo lugar, mas na rua Luciana de Abreu. Depois se mudou ali, tudo pelo Moinhos, depois foi para Santo Inácio, que é ali perto também. Até que um dia minha mãe e a minha tia se desentenderam, minha mãe preferiu sair do negócio. E era uma fase que foi bem antes disso que a gente estava conversando antes, porque eu estava no primeiro ano do colégio, e a minha irmã estava na 5ª série. Então ela resolveu cuidar só dos filhos por um tempo. Me levava para o futebol, para o inglês, levava minha irmã para o balé, para o colégio. Fazia basicamente atividade de mãe e fez isso durante uns 2 anos. Até que eu comecei a ficar mais independente, me formei do colégio e tal. Acho que no 3º ano ali também ela já estava nessa transição. E a minha irmã também, a mesma coisa. E ela começou a se sentir ociosa, assim. Minha mãe sempre foi muito inquieta, assim. E conforme a gente for conversando aqui, tu vai entender por quê. Mas a minha mãe começou a ver, já deu aqui, agora eu quero
começar a ter uma outra atividade. Não gosta da zona de conforto. Não gosta totalmente. Aí, a minha mãe pegou e começou a vender cartãozinho de visita personalizado. Ela levava na casa das clientes que ela tinha, assim, tipo, que ela tinha conhecido tanto de amizade pessoal como da loja que ela teve todo esse tempo, que foi mais ou menos uns 15 anos que ela teve essa multimarca, se chamava AIC. Ela levava cartãozinho de visita e identificador de bagagem numa bolsa, numa sacola, na casa das clientes que ela achava que podia, marcava horário, apresentava o cartãozinho, via qual era a fonte que queria, qual era o tipo de papel, o formato, o design, a cor, toda essa função. E as clientes encomendavam, ela entregava em 20 dias. Cara, isso aí faz 10 anos? Faz 12 anos. 12 anos atrás, se vendia cartão de visita visitando o cliente e escolhendo qual era a fonte. Cartão de visita, tá? Identificador de bagagem. Identificador de bagagem, tá? 12 anos atrás. E a tua mãe ia até a casa das clientes. Hoje em dia, tu entra na internet, tu entra no site, tu escolhe tudo que tu Eu quer. já fiz isso. E tu fez também? Cara, outro empreendimento que eu tive, depois eu conto também já fiz cartão de visita para essa empresa por internet sem ter visto sem ter visto uma pessoa. Mas eu tô curioso na Voibag ali, cara. Deixa eu terminar essa história que vai ser boa. Vai ser boa. Vai conectar. E aí, um dia ela chegou numa casa de uma cliente que tinha um baita potencial e comprava direto da minha mãe esses cartõezinhos. Mas também aquela história, né? Tipo, tu faz 500 cartõezinhos, quando é que é a próxima compra que tu vai fazer? Pois é. Se tu entrega um por dia. Um ano e meio, é. Mas enfim, aí chegou na casa de uma cliente, a minha mãe sempre foi uma baita vendedora, e ela convenceu a mulher, que estava cheia de cartão em casa já. Não, deixa eu te mostrar um novo e tal, vamos reformular. E aí chegou na casa da cliente, que não estava muito afim lá de comprar mais, e a cliente, que era muito amiga da minha mãe, por isso aceitou, falou, olha, não tô muito interessado nos teus cartões, mas assim, eu adorei a bolsa que tu tá carregando os cartões. Se tu fizer uma pra mim, eu compro. E a minha mãe pensou assim, já era uma bolsa que ela tinha feito, ela tem essa veia assim já de designer, ela tinha feito uma bolsa que só ela tinha, e a mulher adorou. Minha mãe foi lá, tá, vou replicar essa bolsa. Fez 10 assim, e começou a levar junto nas visitas. Sim, com os cartões. Agora eu vendo cartões de visita, identificadores de bagagem e bolsas. Cara, eu quero é um ramo bem estranho. Eu quero a tua mãe aqui no meio de isenção, tá? Pode, ela vai adorar. E aí, a minha mãe, claro que as bolsas começaram a ofuscar o resto. E ela começou a fazer mais um modelo, começou a fazer... Até porque o cartão de visita começou a sair de moda, né? Começou a sair de moda. Ainda bem que esse anjo dessa pessoa Exatamente. Que eu não conheço, até queria que a minha mãe um dia me apresentasse para essa cliente que deu essa ideia, apareceu, né? Senão, com certeza, não teria andado para frente. Porque... Tem que ter um evento na Voibag para essa pessoa. Né? Exatamente. E aí, a minha mãe começou a ver que tinha um mercado legal, com bolsas, primeiro. E começou a levar na casa das clientes de carro. Então, a gente brinca que a minha mãe era uma sacoleira. Sim. Tipo, porque, tu leva cartões de visita, é uma coisa, né? Tu leva numa bolsa, uma bolsinha. Sim. Agora, tu leva um monte de bolsa dentro de um carro, de cliente em cliente, assim, sem ter um ponto físico. Então, a minha mãe carregava muita sacola e o carro dela era uma loja ambulante. E aí, ela começou a ver assim, preciso... como é que eu vou começar a vender mais, assim, eu tenho essas clientes que me indicam e tal, como é que eu posso aumentar um pouco essa visualização, quem me enxerga, assim. E aí ela começou a se inscrever em feirinhas, assim, tipo, de Natal, do União, do Juvenil. Sim. Feirinhas, assim, de pequenos negócios. Cara, um detalhe, sempre procurando qualquer público, ou já procurando um público mais classe A? Inicialmente não tinha muita estratégia. Ela fazia e vendia, mas sempre foi, assim, em lugares já classe média alta, vamos dizer assim. Tipo clubes, esses que nem eu te comentei, a União e tal. E, desde o início,
vamos pausar aqui, eu vou só criar um parênteses. A minha família é muito ligada a campo. Parte do meu pai, a gente tem fazenda e tal, então eu sempre cresci em fazenda e a minha avó paterna foi uma referência, assim, na parte de, tanto na pecuária como na agricultura do estado, assim, ela sempre investiu nisso. Então, tem uma feira que com certeza tu conhece, que é a Expo Inter, que Trabalhei muitos anos. ela tinha cabanha lá, de gado, que é uma raça inglesa que chama Devon. Desde que eu nasci até os... Restaurante maravilhoso na Expo Inter, inclusive. Sim. Foi muito tempo do Santo Antônio que tinha ali dentro. Sim. E ela, dentro da Expo Inter, ainda assim, ela foi parar, porque na verdade essa cabanha acaba sendo um hobby. Mesmo que tu ganhe o grande campeonato, tu vai vender e tal, a raça Devon não é uma raça que se pague. Então era um hobby da minha avó que ela tinha em paralelo aos negócios, ela gostava daquilo. Então ela se dedicava muito àquilo, assim, durante o ano inteiro para chegar naquela semana do ano e tá com os animais, os melhores animais do Brasil nessa raça lá. Só um parênteses, a Expo Inter é a maior feira de agronegócio da América Latina, né? Ela acontece sempre no final do mês de agosto, ou seja, quando esse episódio aqui estiver no ar, provavelmente vai ser na semana que tá rolando a Expo Inter, e é papo de 30, 40, às vezes 50 mil pessoas por dia na feira, 9 dias de feira, um baita evento que tem aqui no estado, no Rio Grande do Sul, e vem gente de toda a América, sabe? Tem gente que vem dos Estados Unidos pra feira, Argentina, Uruguai, Chile, tudo até que animais, até animais para serem expostos. E a minha mãe estava nessa fase assim de iniciar a empresa. Para tu ter uma ideia, quando ela se inscreveu na primeira feirinha dessa que eu te comentei, perguntaram qual era o nome da marca para fazer o cadastro, e ela não tinha. E ela tinha que decidir de um dia para o outro. E aí ela foi na internet, procurou em francês como é que era Eu Pego. E aí ela chegou no nome ali que era G-Brands. Só que o G-Brands, eu tô te falando assim, agora tu sabe como é que se pronuncia, mas tu olhar no papel, cada um vai falar de um jeito. Sim. E o nome nada marcante, assim, zero estudo por eles. Foi só aquilo que ela teve no momento para botar ali. Então, durante 2 anos, o nome da Voi era G-Brands. E a G-Brands, um dos primeiros pontos de venda dela foi dentro da Expo Inter, dentro do stand do Devon, porque a minha avó sublocou um espacinho para minha mãe lá dentro. E ela vendia pro pessoal do agro, para as criadoras ali dentro. Só que a pessoa passava na rua, ninguém... Dos 50 mil pessoas que tem lá dentro, todo mundo caminha na rua, vai ver os bichos nos stands e tal, mas não entra dentro da associação ali para comprar. Então era bem nichado pros criadores. Porque tem muito isso, né? Vou fazer um link assim, tipo, time de futebol. Tem gente que vai pra feira, que vai pra Expo Inter e fala assim, vou almoçar no restaurante tal, vou no Devon, porque eu gosto da carne Devon. Eu vou no Hereford Bravoord. Eu vou no Angus. E daí essas raças têm marcas próprias também, né? De roupa, de bota, de chapéu, de coisa. Então, o cara que gosta de comer o Devon, ele provavelmente se vista com a roupa, com a marca que tá ali no restaurante Devon também. Por isso que é tão nichado, é o que o Matheus tá dizendo, por isso que é tão nichado assim para um público muito específico. Muito específico. E o engraçado da Expo Inter, assim, a gente estando pro lado de quem tá trabalhando, ver a diferença do público que vai para lá para passear. Sim. Que basicamente o pessoal porto-alegrense da Grande Porto Alegre, do pessoal que tá lá, assim, tipo, acampado, literalmente. Sim. Se tu chega no estacionamento dos criadores... De barraca, de motorhome. Os caras que cuidam dos bichos dormem do lado do bicho. Aquele bicho vale mais de R$1 milhão, gente. Então, tipo,
O cara tem que Eu dormiria também. dormir e fazer carinho. Exatamente. Canta uma musiquinha pra dormir bem, porque vale dinheiro. Exatamente. Então, teve essa história, então, de começar dentro da Expo Inter, junto, em paralelo com as vendas dela aqui em Porto Alegre, nessas feirinhas, até que um dia que o carro ficou pequeno. Então, ela procurou um espaço, uma sala comercial, no 11º andar de um prédio, que tinha que passar por catraca, cadastramento, elevador, subir lá para chegar lá em cima e apertar na campainha, entrar. Às vezes a minha mãe estava em fornecedor, então não era um negócio que estava com um horário fixo ali aberto. Abrimos das 8 até as 18 horas, tu pode vir que vai dar. Não, era meio com horário marcado ainda, então era uma coisa bem ainda, vamos dizer, seleta, assim, tipo, era difícil alguém ir lá. A estratégia para vocês, talvez essa estratégia não faria sentido. Existem lojas hoje em Porto Alegre, tipo, o Alan da Pista veio aqui e ele trabalha exatamente nesse formato. Uhum. Ele tem uma loja numa sala comercial no prédio, ele tem uma loja sem vitrine. Uhum. A vitrine dele é a rede social. Sei bem. Mas para ele faz sentido. Sim. Né? Eu bato muito na tecla disso, né? Planejamento estratégico. Cada negócio tem um Cada negócio tem o seu. Não tem o certo e o errado. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Mesmo assim, as pessoas iam lá e compravam. E foi crescendo aos pouquinhos. Só que a minha mãe ficou 4 anos nessa sala. E isso que eu tô contando pra vocês, gente, é tipo em paralelo com a minha história profissional, tá? Vamos dizer que nessa época eu devia estar ainda no banco. Então, depois desses... imagino que tenha sido uns 3, 4 anos, tá? Que ela ficou na sala comercial. Ela começou a sentir essa necessidade de ter um espaço um pouco mais perto do chão. Sim. No 11º. Então, ela foi... esse prédio era na Padre Chagas. Ela atravessou a rua e foi para um segundo andar de uma loja de plantas que tem ali na Padre Chagas. Então, tinha só uma escada impedindo, não tinha vitrine também. Era um showroom, que a gente chamava. A única identificação da marca ali era um cavalete na frente, na calçada. E, em paralelo, como eu te falei, a Expo Inter sempre aumentando, ano a ano, dava uma aumentadinha. Saiu de dentro do Devon e foi para La Vitória, que é uma grande loja que tem lá dentro. Também o dono lá sublocou para minha mãe, ela vendia lá dentro, uns 2 anos. La Vitória era do Juan? Do Ariel. Do Ariel. O Juan é o Los Corrales. É. E aí... que também tá uma loja linda do Ariel, né? Do Ariel lá na Expo Inter? Até lindíssima. Cara, a lareira é do tamanho do estúdio. É verdade. Pra vocês terem ideia. E o cara passa o dia na própria lareira, um abacaxi pendurado, pimentão. Cara, é demais. Demais. Tem um restaurante lá no fundo que é bem exclusivo, Sim. assim, só pouca gente conhece que tem. Muito legal. Que é muito legal. Parece que o cara tá em Buenos Aires, assim. Exatamente. E aí ela também vendia lá, e aqui em Porto Alegre, em paralelo, estava acontecendo isso. E lá começou a crescer muito mais rápido do que aqui em Porto Alegre. Ao ponto de um momento ela chegar e falar, o G-Brands não tá dando. Na verdade, até me perdi, isso aí aconteceu antes, lá no 11º andar. Não tá dando, cada um chega aqui e fala que lê Prades, não sei, enfim, sim, cada um tem seu francês. Eu não falo, nem ela. Ela só achou chique na hora. Messi. E aí, ela contratou uma empresa de marketing que pegou e fez uma pesquisa de mercado e uma pesquisa até com as próprias clientes dela para achar o público-alvo, achar toda a parte que eu acho que até tu vai entender melhor do que eu disso, mas o branding, a persona da marca, qual que é a identidade visual. Então, tipo, a gente tem uma... Profissionalizar o planejamento estratégico. Todo mundo tem a sua estratégia para o seu negócio, tá, gente? Isso é muito importante de ser dito, assim, tipo, quando tu tem uma ideia para fazer alguma coisa, tu diz, cara, vou fazer bolsa, vou fazer sapato, enfim, de couro, e vou vender. Mas existem os profissionais
corretos para tu fazer uma definição de planejamento. Quem é o teu público? Aonde está o teu público? Que idade tem o teu público? O que ele faz durante o dia? Aonde tu encontra? Como tu vai vender? O que o teu público quer consumir? É uma série de fatores que é o que eu digo que é profissionalizar o planejamento estratégico. Captação de cliente. Exato. Né? Que é o que a Create faz. Qual é o dom da minha mãe? É produzir, desenhar bolsas e sapatos. Pelo que tu nos contou. Saber qual é o nome que vai ser ideal, ou qual vai ser a estratégia para comunicar. Pelo que tu nos contou, assim, a tua mãe é operação total. Ela faz o negócio funcionar. Ela faz. Mas pro negócio existir, existe toda uma estratégia, claro. Marca, enfim, nome, tudo. E aí, ela, com toda essa pesquisa, chegou no nome Voe. Um nome curto, marcante, com a logotipagem ali, vamos dizer, padrão, assim, não é uma coisa muito chamativa, que não é o que a gente quer. Então, caiu como uma luva, assim, tipo, hoje em dia eu não consigo imaginar o nome da marca com outro nome. E é muito legal ver, tipo, pessoas falando, assim, tipo, já como um desejo de consumo. Mas o que eu tava querendo dizer é que no interior do estado a gente começou a ficar muito mais conhecido do que em Porto Alegre. Por conta da Expo Inter. E, em seguida, a gente começou a fazer a Feira de Pelotas também. E em Pelotas, teve um cara que nos apadrinhou lá. O cara é uma entidade, assim, tipo, ele é um RP, ele jornalista, ele tem uma coluna social, o nome dele é Flávio Mansur, cara, nosso amigo até hoje, assim, sempre faz evento com ele lá em Pelotas. E Pelotas acaba sendo, hoje em dia, depois de Porto Alegre, a segunda cidade que a gente mais tem cliente, assim. Legal. E... Cara, o nosso tempo, ele é um pouco curto. E óbvio, como é o nome da tua mãe? Ana Cristina. Ana Cristina, você está convidada para vir ao Mentes em Ação, tá? E eu quero entender como é que foi o processo da entrada do Matheus na Voe. O que tu fez? Quais foram as tuas primeiras definições, assim, o que tu foi desenvolver? E já tá bem claro, assim, que dentro do planejamento estratégico da Voe, a participação em feiras faz muito sentido, né? Porque foi através de uma feira bem grande que a Voe começou a ter um crescimento largo. E hoje em dia a gente tem... Só puxa o microfone mais pra cá. Hoje em dia a gente tem 2 pontos de venda dentro da Expo Inter. Um dentro da associação lá dos cavalos crioulos. E o outro que é um container que a gente tem lá todo personalizado. Agora, no final do mês, vai ter Expo Inter lá, então te convido todos que estão ouvindo aí a conhecer lá. A gente tentou fazer uma miniatura das nossas lojas aqui em Porto Alegre, dentro da feira lá. E então, em paralelo com o crescimento aqui em Porto Alegre, na Expo Inter também acabou aumentando de tamanho também. Hoje em dia a gente tem um carrinho lá de golfe que é nosso, que a gente oferece para os clientes, a gente oferece até para a nossa logística de carregar coisa, é legal, todo adesivado. Fundamental, então... porque, cara, a Expo Inter é muito grande. Muito grande. Vocês até podem ter se perguntado assim, mas o cara tem, dentro de uma feira, ele tem 2 pontos de venda. Às vezes não dá tempo de tu percorrer toda a feira durante um dia, né? Então, planejamento estratégico. Tu coloca 2 pontos de venda na feira e a feira ela é bem dividida também por públicos, né? Por segmentação de mercado. Tem uma parte de máquina, tem a parte de gado, tem a parte de ovelha, tem a parte de... Então, provavelmente o cara que vai lá para ver as máquinas, que é um espaço gigantesco, não faz sentido ter uma loja no meio das máquinas. É o único lugar que a gente não tem. Sabe? Nem te contei, tu já acertou. Nos principais restaurantes da feira, que tem o Boulevard, que é aquela rua coberta. Que é uma das nossas lojas. Faz muito sentido, porque as pessoas vão para lá, é um desfile de moda, o Boulevard. Né? E então as pessoas vão para lá e vão ver o produto e, vai fazer muito sentido. Agora, no pavilhão ali que tem os pequenos animais, coelho e coisa... Ou dos pequenos produtores. Sabe? Pequenos... agronegócio não. Os pequenos produtores. Agricultura familiar. Agricultura familiar, esse aí. O pavilhão da agricultura familiar, que é bem legal lá também. Mas, enfim, falando mais, assim, da parte que eu entrei no negócio,
eu trabalhei um tempo com a minha família. Antes, a gente parou de falar sobre mim, né? Eu comecei a contar a história da Voi, mas eu saí dessa empresa de compliance, não estava gostando, que nem eu te falei, não era para mim, assim, mas pelo salário era interessante na época. E eu saí e eu comecei a trabalhar na jazida de areia, Mas tudo a dentro ver. da minha fazenda em Camaquã. Morei durante 2 anos lá e eu estruturei o negócio lá. A gente tem uma jazida de areia lá que tem uns 40 anos, só que uns 15 anos atrás ela foi embargada pela FEPAM e ficou no trâmite burocrático durante 10 anos. E quando liberaram de novo, não existia mais empresa, só existia a Sim, licença. sim. Então, me convidaram para ir para lá para estruturar, porque precisavam de alguém de confiança, alguém da família, e eu também achei interessante para ficar mais por dentro do negócio da fazenda, assim, que acaba que eu vou bastante para lá e tal, mas eu nunca tinha tido uma rotina lá dentro. Sim. Então, trabalhei lá durante 2 anos, foi muito legal, assim, e foi muito importante para mim essa experiência de estruturar um negócio. Quando eu cheguei na Voi, eu consegui aplicar muita coisa, apesar de bem diferente, né, os ramos. Imagina, da areia para moda. Uma coisa com valor agregado zero para que... Mas a experiência de... Tu é formado em administração, né? Isso, A experiência de saber administrar... Cara, é um básico das empresas é mais ou menos com igual, certeza. né? Uhum, E aí tu entra na Voi e tu começa a profissionalizar uhum. uma operação que a tua mãe já tinha, que era... Deu pra ver, ela é operação total mesmo, e tu começou daí a fazer uma profissionalização da estrutura de negócio. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na Voi, né, na pandemia, teve uma Expo Inter no meio da pandemia. E enquanto todo mundo tava fechado e tal, e aí que eu falo que a minha mãe é bem inquieta, que ela deve ter ficado uns 2 dias em casa na quarentena. Sim. Ela ia pra loja atender, e ela ficava, como era horário marcado, ainda era o showroom, ela atendia lá com todas as precauções, e ficou a pandemia inteira assim. Então, chegou a Expo Inter e ela foi, tipo, o boom do negócio foi no meio da pandemia. Por incrível que pareça, um negócio de moda, varejo, de Nossa. luxo, que às vezes a gente pensa, na pandemia tá todo mundo mal, vamos parar de comprar. Cara, ela não parou quieta, e eu imagino que não foi assim, porque o produto é muito bom, não, porque ela se esforçou, não parou, e o negócio deu um boom numa Expo Inter, que chegou um cara e queria comprar a Voi. E ela chegou em casa deslumbrada, assim, até então era uma brincadeira dela. Ela nunca tinha pensado que ia virar um negócio, Sim. ainda mais do jeito que tá hoje. Mas já naquela época ela já tinha adorado, assim, Proposta boa? uma proposta boa. E a gente em casa pensou, e eu nem trabalhava na época, e a gente começou, e deu um estalo, assim, tipo, tá, Tem se coisa aí. estão oferecendo isso é porque o negócio tá crescendo. E a gente conversou em casa, como a gente sempre faz, e decidiu, não vamos vender, mas assim, vamos profissionalizar, porque tem muito para crescer aqui, tem muito para melhorar. E foi aí que eu entrei. E quando eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz, porque como eu te falei, era uma brincadeira, não tinha um sistema, não tinha um controle de estoque, era tudo na cabeça da minha mãe. Então, Sim. assim, tem aquela bota, número tal, tal cor, consulta a minha mãe, assim, na cabeça. E como as vendas foram aumentando, Começa a ficar difícil. começa a dar tela azul, né? E Exatamente. aí, uma das coisas que eu fiz foi implementar um sistema. Eu etiquetava tudo que chegava, então, quando vendia, já bipava ali, dava baixa no estoque e tal. E eu acreditava muito que a gente tinha que vender por e-commerce. E foi uma das coisas, assim, que eu fiz que eu tenho mais dificuldade até hoje em vender o meu produto em e-commerce. Eu tenho um e-commerce até hoje, mas é um negócio que é muito difícil, porque o meu público é 40 a mais, e
as pessoas querem fazer perguntas, querem saber qual é aquela pele, querem Sim. saber qual que são os cuidados que tem que ter com aquela bolsa ou com aquela bota. E acabou que eu tive que transformar minhas vendas online para outro segmento. Mas uma das coisas que primeiro eu fiz foi tentar implementar um e-commerce na empresa. E foi uma coisa que no início até deu algumas vendas, mas eu acho bem mais complicado do que eu Talvez achava. talvez seja um método de venda que, justamente isso, no planejamento estratégico, tu definiu o público, mas não é um público que costuma comprar pelo e-commerce, né? Justamente, vocês têm um produto aqui de couro exótico. Uhum. Talvez não existam produtos similares um com o outro, ou bem difícil por ser um couro. Eu não sei o que é exatamente o couro exótico, mas vocês fazem bolsa, sapato e roupas. Uhum. Da onde vem esse couro? E daí, só para finalizar ali do e-commerce, tipo, talvez não fosse o método de compra desse teu público. Por isso que tu falou, que eles querem sentir, eles querem saber como tem que tratar. E o e-commerce não te dá essas informações, né? E uma das maiores dificuldades que eu tive no e-commerce é que a gente faz produtos bem exclusivos, pequenas coleções. Então, imagina a rotatividade de produtos que eu tenho. Por exemplo, chega produtos novos por semana, assim. Então, eu teria que ter uma equipe de pessoas que Pois é. mantivessem esses produtos atualizados. E é uma das coisas que também me empaca, assim, tipo, teve várias vezes que eu foquei durante uma semana, atualizei tudo, daí na outra semana já tinha de novo a mesma quantidade de Mesma produto. coisa. Então, se tivesse dado resultado, eu teria investido para criar uma equipe e deixar o negócio andando, mas ao mesmo tempo eu vi que as vendas também não desempenhavam legal. Então, o que eu fiz foi investir muito em tráfego pago. Eu recebo leads ali pela minha página do Instagram interessado nos produtos. Eu tenho hoje em dia uma pessoa que responde para mim essas demandas, explicando um pouco para cada anúncio que eu tenho, o que é, Filtrando o lead, né? e pedindo o WhatsApp da pessoa para mandar mais foto e tal. A maioria das pessoas mandam. Essa pessoa pega e encaminha para alguma das minhas vendedoras em loja. Então, essas vendedoras em loja que eu tenho, elas atendem esse potencial cliente como se estivesse na loja e ganham exatamente igual. Então, assim, a loja está parada, às vezes a gente vende um dia que quase não entrou ninguém na loja, a gente vende o melhor dia de venda, porque a gente vendeu super bem online, entendeu? Mas, desculpa, César, qual que era a tua O que era pergunta? o couro exótico? O que é esse couro exótico? O couro exótico, ele é uma pele de animais que são, aqui no Brasil, legalizadas para comércio. Importante. Para a gente poder comercializar esses produtos, a gente tem que ter uma certificação do IBAMA, tá? A gente não vai atrás dos bichos e coisa. Tem uma empresa, um curtume, que vende a nível nacional, que vende para Osklen, por exemplo. Sabe Sim. a Osklen? Uhum. A Osklen vende pirarucu, por exemplo, que é o peixe. Que a gente vai lá, escolhe a cor dos produtos, qual pele que a gente vai comprar, e a gente leva para outros fornecedores, e eles desenvolvem, eles produzem os nossos produtos. Então, basicamente, a gente compra num, encaminha para outro que produz, e ele nos entrega. Vocês são, então, uma loja que vende bolsas, sapatos e roupas em couro, tudo ecologicamente dentro do padrão, Sim, é uma dentro das leis. É uma dos treinamentos que eu dou sempre para minhas funcionárias, é exatamente esse discurso do que tu precisa falar quando a pessoa vem tentar, tipo, falar que é alguma coisa, tipo, judiado de algum Sim. animal ou fazer mal pro planeta e tal. Mas é pelo contrário, César, é um mercado que é tudo de reaproveitamento ou de programas de preservação da espécie. Então, assim, por exemplo, a pele de pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo, ele chega a ter 3 metros. Sim. E o habitat natural dele é no Pantanal e na Amazônia. Então, nessas regiões, a pesca do pirarucu é um baita mercado. Tem a indústria alimentícia para esse peixe é gigante.
Então, imagina que essas pessoas comem, a economia local lá gira em torno disso, e a indústria alimentícia também roda muito esse peixe. Então, acaba sobrando essa pele. Então, é uma coisa totalmente sustentável. Sim. Outra pele que a gente vende é de piton, que é cobra. Cobra. Que é como se fosse a nossa anaconda aqui. Só que ela vem da Malásia. Na Malásia é a mesma coisa. Na Malásia, na Ásia, em geral, a cultura deles é comer carne de cobra. E lá o piton é como se fosse uma praga, assim, tipo... Tem muita. Tem que cuidar no quintal de casa, deixar a tua criança lá, tem que cuidar com isso. Então, também é quase que a mesma coisa que o nosso pirarucu, vamos dizer assim. As pessoas compram as pessoas comem e sobra. É uma indústria de reaproveitamento. Então, eu sempre falo assim... E também, né, o bovino também é outra pele que a gente trabalha, que é o tradicional, mas sempre couro legítimo. Essa é a nossa estratégia, assim. Eu sempre rebato, assim, quando me perguntam em relação a isso, tipo, o que tu acha mais sustentável pro planeta? Tu usar uma bolsa, uma bota de couro, que tu comeu a carne no almoço, ou ter uma bolsa de corino, que é um Sim, couro que sintético, polui, couro sintético feito de plástico, de petróleo, que vai durar 1 ano e vai começar a descascar e tu vai jogar fora, vai ficar 100 anos aí no meio ambiente, ou tu vai ter uma bolsa de couro normal que vai durar 10 anos no mínimo, e pelo menos era alguma coisa que já estava no planeta, né? Cara, o nosso tempo ele é bem curto mesmo. Eu queria te perguntar assim, eu vou querer, obviamente, falar com a tua mãe, entender mais sobre a Vô e sobre toda a história, que eu acho uma empresa incrível, assim, em franco crescimento, né? Vocês estão participando de mais e mais feiras e estão se posicionando em outros mercados, mas eu queria partir para a parte final, assim, ir para a parte final do nosso bate-papo. Onde vocês entendem que a Voe pode estar em um curto a médio prazo, assim, para o futuro? O crescimento foi bem rápido, assim, né? Depois disso que eu te comentei, que eu entrei, botei o sistema e tal, o meu próximo passo foi abrir uma loja de rua. E aí era uma coisa que a minha mãe não queria e eu bati de frente e ela cedeu. E a gente abriu uma loja ali na Luciano de Abreu, que eu te comentei. E no primeiro mês a gente triplicou o faturamento. E foi ali que a marca deu um salto, assim, também. Então, tipo, eu peguei e deixei... E o que eu falava pra minha mãe? Não adianta a gente vender botas de quase R$2.000 e a gente tá aqui nesse showroom, no meio das caixas, aqui atendendo o cliente aqui. A gente tem que ter uma loja com arquitetura que deixe o nosso produto em evidência, a gente tem que ter uma máquina de café legal para oferecer para os clientes, tem que ter uma vendedora que esteja treinada para dar a melhor experiência possível para essa cliente. Porque, às vezes, é uma cliente num dia que faz uma baita compra que nos salva o dia. Então, eu sempre prezei muito por essa parte de atendimento, de experiência dentro da loja. E deu muito resultado nessa primeira. No outro ano, a gente abriu no Pontal, que é um shopping novo, que é muito legal lá, que a gente está muito bem localizado lá dentro, que é no corredor principal. E agora, semana passada, foi até o motivo que eu pedi para dar uma adiada, a gente deu, vamos dizer, agora a nossa loja, nosso maior desafio da história foi agora. A gente abriu loja no Iguatemi, que é o shopping, vamos dizer, mais alto padrão de Porto Alegre. Então, hoje a gente está com essas 3 lojas e respondendo a tua pergunta, o plano é para o ano que vem a gente abrir alguma loja fora do estado. Não sei exatamente se vai ser ou... A gente tem 2 possibilidades agora, que não estão definidas, mas ou São Paulo ou Curitiba. São Paulo pelo polo econômico que é, pelo potencial de clientes que a gente pode atingir lá. E Curitiba também pelo potencial econômico, mas também pelo... a curitibana tem um gosto muito parecido com a porto-alegrense, por conta do frio. Sim. Isso é uma coisa legal de se falar também,
Nossa alta temporada é no inverno, por ser couro, né? Então, a gente vende muita bota, então no inverno é quando a gente tem, assim, o maior fluxo de vendas. Cara, vou te fazer nossas 3 perguntas finais. Eu queria que tu nos dissesse aí algo que tu faria de novo na tua vida, que tu repetiria. Algo que tu faria diferente na tua vida. E vou te deixar aqui o nosso botão da pergunta secreta para tu apertar e responder a pergunta secreta que os nossos ouvintes querem. O que eu faria de novo? Cara, eu acho que trabalhar em família, assim. Eu não imaginava que ia ser assim, tanto que eu te falei 2 sonhos iniciais que eu tive que não deram seguimento e os 2 não envolviam trabalhar com a minha família. Sim. Mas hoje em dia eu vejo assim que... eu nem comentei da minha irmã, mas a minha irmã entrou depois nessa aventura que é a Voi. E a gente se complementa, nós 3, assim, eu, minha mãe e minha irmã. Cada um cuida de uma área. E hoje em dia com as 3 lojas, cada um fica responsável por uma, assim, para resolver os problemas do dia a dia e meio que fazer o papel de gerente. Mas, assim, essa parte de trabalhar em família é muito legal. Acelerou eu sair de casa, porque acabava, assim, é muito legal, tô falando, mas ao mesmo tempo é desgastante de tu falar de trabalho no almoço e na janta, e no café da manhã, mas é uma coisa que é muito legal, porque tu não tem tanta, vamos dizer, se tu tem um sócio que é teu amigo e tal, tu tem que pisar em ovos às vezes para não se atritar com o cara. E em família tu não tem muito papas na língua, assim, e aquilo que tu briga na hora, 2 minutos depois tá tudo certo. Isso é engraçado que tem pessoas que falam a mesma coisa e dizem, trabalhar com família é difícil porque tu não tem papas na língua e tu pode magoar. Uhum. E aí é psicológico forte de novo, né? Cara, vamos entender que a gente tá aqui buscando o mesmo crescimento para todo mundo. Exatamente. Mas assim, a gente se complementa muito bem. A Carol, minha irmã, ela cuida toda a parte de etiquetagem hoje em dia, toda a parte de logística, e ela fica mais no Pontal. A minha mãe cuida da parte de criação, então ela visita fornecedor, ela tá sempre desenvolvendo produtos. Às vezes eu penso, agora tá acabando, não sei o que, a minha mãe já fez toda a parte de novos pedidos e tal. E eu cuido de toda a parte financeira, a parte de novos negócios, a parte de mídia também, marketing. E a gente se complementa, assim, é muito legal. Então, uma coisa que eu faria de novo era trabalhar com a minha família. E diferente? Diferente. Eu acho que uma das coisas que eu me arrependo, assim, é de não morar mais... Eu morei um tempo fora, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu ganhei bolsa para jogar futebol lá, no colégio, mas eu queria ter feito faculdade lá. E na época lá, por causa de uma namoradinha de colégio, eu voltei, e isso eu me arrependo profundamente. Cara, escolhas da vida, tá? Mas que com certeza essa escolha te fez tu ser o homem que tu é hoje também, né, meu? É um aprendizado. Não, e talvez eu não estaria onde tô hoje, Exatamente. Né? Estaria com a marca aí. A namoradinha do colégio também faz sentido na vida. Cara, aperta o botão aí da pergunta secreta. Proposta na mesa. Uma empresa do mesmo ramo, do centro do país, te oferece um salário 3 vezes maior do que tu ganha hoje na tua empresa familiar. E com planejamento de carreira. Vai ou fica? E o que acontece com a minha empresa? Não aceito, nem perto. Não? Meu salário não é o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é estar fazendo a marca crescer. É uma escolha. Tem gente que recebe essa proposta e fala assim, tá, olha só, irmão mais novo, tu pode cuidar da minha loja e da tua, e eu daqui a pouco baixo minha porcentagem, ganho menos, uma participação, e vou lá para São Paulo ganhar 3 vezes mais do que eu tô ganhando aqui, e vou fazer a minha, né? É uma escolha de cada um, não existe o certo e o errado, mas a tua opção seria, não, eu vou ficar aqui porque a minha marca vai ser maior do que essa que tá crescendo. Ou até assim, não...
claro que eu quero isso, chegar a nível nacional e a Voi virar uma marca conhecida por todo o país. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho muito pé no chão, assim, de pensar que daqui a pouco, em algum momento, chega um big player desses do mercado e faça alguma proposta irrecusável para nós, assim. Tipo, esse é alguma coisa que eu tenho no horizonte, assim, sabe? Tem duas vertentes, ou a gente vai ter essa marca pro resto da vida, ela vai cada vez se consolidar mais, ou em algum momento vai chegar uma proposta irrecusável para nós. O que é uma proposta recusável para ti? Uma proposta irrecusável é que a empresa compre e a gente continue atuando na empresa por um tempo, mas que não seja mais nossa. Valores eu não tenho nem ideia. Chuta, Seria. cara. Cara, o Vini Júnior acabou de receber uma proposta de 6 bilhões de reais por 5 anos. Não Pra seria mim seria irrecusável, tá? Eu iria, tá? Não sei dizer assim. É que agora, com o crescimento da marca, o valuation numa empresa é conforme o faturamento, né? Exato. Então, tipo, agora com a loja do Iguatemi, por exemplo, eu já não sei mais quanto que vai ser o nosso valuation. Então, É porque tá crescendo, né? E é um crescimento crescendo. gradativo a cada ano e realmente. E César, uma coisa muito legal da nossa marca é que a gente nunca injetou dinheiro nela. Isso é legal. A gente é crescimento totalmente saudável. Pra te ter uma ideia, quão legal é, na primeira loja, essa que eu te falei que a gente triplicou o faturamento, no primeiro mês a gente pagou a loja. Toda a reforma, toda a parte de arquiteto e tal, que a minha mãe tinha medo que fosse aumentar Sim. o custo fixo. O primeiro mês foi pago. E na segunda loja do Pontal, a mesma coisa. Agora do Iguatemi vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai conseguir É um chegar tiro lá. um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Mas, A gente cara, vai chegar lá. acho sensacional o trabalho que vocês fazem. Isso que tu falou agora no fim, a gente nunca precisou fazer um investimento fortíssimo de ficar comprometido financeiramente durante X tempo. Eu acho que isso é um equilíbrio que pouquíssima gente consegue fazer, consegue desenvolver, consegue ter. Tu falou muito da tua mãe, eu me lembrei muito do meu pai, que era um cara muito da operação também. E ele era muito nesse sentido, assim, cara, nunca tirou dinheiro do bolso, assim, pra fazer algum negócio, sabe? Sim. Uma vez ele resolveu fazer isso e não foi pra frente. Talvez ele tenha aprendido aí alguma lição. Com certeza aprendeu uma lição, né? E uma das coisas que eu acho que é mais importante, assim, nessa questão de abrir loja, se alguém que tá ouvindo pensa em empreender nesse ramo do varejo, é tu negociar muito bem o ponto que tu vai comprar, que tu vai alugar. Não adianta tu ir para um baita ponto e tu ter um custo fixo altíssimo. Então, acho que tu tem que fazer uma comparação de quanto que tu vai pagar e qual que é a tua expectativa de venda. Não adianta tu ir para o Iguatemi, que é o shopping que com certeza vai ser a loja que mais vai vender, e eu vender o dobro do que eu vendo nas outras lojas, só que eu pagar 4 vezes mais que eu pago nas outras lojas. Então, é todo um balanço e, tipo, sempre negociar. É um equilíbrio financeiro. Chorar. Chora, diz É que a não dica vai. que tu daria. Diz que não vai. Não vou mais querer, então. não vou Não, querer mas só mais. alguém tá, então talvez eu queira. É, isso aí. Cara, Mas quero sempre te dá pra baixar um agradecer. pouquinho mais. Quero te agradecer o teu tempo aqui. Quero dar os parabéns pra ti, pra toda a família, pelo desenvolvimento que vocês vêm tendo. Com certeza vou visitar vocês na Expo Inter, vou passar por lá, vou visitar, vou te ligar, a gente combina. E vamos convidar a tua mãe pra vir aqui um dia também pra bater um papo. De repente tu vem com ela, de repente vem a irmã também, que deve ter outras visões. E foi um papo muito legal, acho que bem inspirador, assim, pra galera toda. Faz os teus encerramentos, né? Deixa aí os arrobas de vocês, fica à vontade. Bom, César, obrigado aí por me receber de novo. Muito legal esse papo. Eu jamais imaginei que ia participar de um podcast. Tô me achando aqui no YouTube aqui. Mas obrigado mesmo. O arroba da marca é Voibag. O meu é Matheus Agostini com TH. Queria agradecer também a 2 pessoas que fizeram a gente se conectar também. O Diba e o Bruno lá O Diba e o Bruno. da SQD Menino Deus. E foi muito legal tudo aqui. Uma baita experiência. Obrigadão mesmo.
Muito obrigado novamente. Eu sou o @cesar.camerini, estou no Instagram, o Mentes em Ação também está no Instagram, @mentes.emação. A gente agradece toda a audiência de vocês. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá aqui embaixo. É muito importante para o nosso crescimento. E a gente está sempre aberto, disponível a novas ideias, novos conteúdos. E em breve o Mentes em Ação vem com novidades, completando um ano e com novas novidades, não, com novidades aí para os próximos meses. Muito obrigado, até a próxima.